Eu quero falar de um desafio que para você, para mim, é algo que precisa sacudir o nosso coração. Ser aprovado pelo Senhor. Que desafio ter uma postura na qual o Senhor possa te encontrar e me encontrar aprovado diante dos seus olhos. Números, capítulo 23, versículo 19, vai trazer uma menção para nós que Deus, Ele é diferente do homem. O homem pode omitir, o homem pode mentir, o homem pode enganar, mas a palavra do Senhor vem nos dizendo que Ele não é homem que comete essas práticas, e nem filho do homem para se arrepender de investir na minha e na sua vida. Mas aquilo que Ele promete, aquilo que Ele direciona ao seu coração e ao meu coração, aquilo que Ele fala a minha e a sua vida, então Ele é responsável para cumprir. E isso é extraordinário, maravilhoso saber que o nosso Deus é dessa maneira. Mas o que eu quero te desafiar? Quando eu olho para a palavra do Senhor, toda a palavra de Deus me desafiando ao crescimento, me conduz para o que nós chamamos de jornada. É uma caminhada, é um processo. Deus não me chama hoje e coloca algo extraordinário na minha vida amanhã. Ele vai testar o meu coração, Ele vai me treinar. E todas as vezes que Ele me chama, que Ele me convida, dentro do convite de Deus está o desafio de santidade. E a santidade é uma vestimenta muitas vezes difícil, não só de vestir, mas de nos mantermos nela. E é isso que eu quero desafiar o seu coração nessa noite. Mas quando eu falo de santidade, eu estou falando também que a santidade é uma chave que nos leva a acessar a promessa de Deus para nós. Sempre que nós falarmos de promessa, nós estamos falando de promessa. Porque de presença, não existe promessa sem presença. Todas as vezes que Deus traz uma promessa, Ele manifesta a sua presença, e a sua presença nos leva a um lugar de conquista. E essa conquista precisa estar bem clara, bem visível para mim e para você, porque essa conquista é uma recompensa. E qual recompensa é essa? A recompensa da santidade. Se o Senhor te chamou, se o Senhor me chamou, se o Senhor te ungiu, se o Senhor me ungiu, então Ele está nos convidando a esse lugar de santidade. E quando nós vamos para esse lugar, nós sabemos muito bem que a proposta da santidade é separar-se para Deus. Então, todas as vezes que eu me separo para o Senhor, eu vou precisar selecionar, eu vou precisar tomar decisões, nas quais, às vezes, essas decisões vão me tirar do lugar de conforto que eu estou. Então, eu quero dizer para você que quando Deus te chama, quando Deus me chama, e o chamado de Deus é extraordinário, nós somos lapidados e nós somos forjados. Não existe uma pessoa chamada, ungida, convidada para estar no centro da vontade de Deus, sem ser lapidado, sem ser refinado, sem ter que fazer opções. E nessas opções entra o que nós chamamos de sacrifício. E quando eu penso nisso, eu estou lembrando como Deus me chamou, quando Deus me chamou, e eu vou dizer que essa jornada, ela se torna um tempo de processo, um tempo processual na sua vida, porque Deus não precisa de tempo para te abençoar, mas você precisa de tempo para receber. Você precisa de tempo para crescer. Você precisa de tempo para consolidar. A questão não é Deus, a questão é você e a questão sou eu. Se Deus não precisa de tempo para cumprir toda a tua promessa na minha e na sua vida, você e eu precisamos de tempo para não atrapalharmos, para não jogarmos fora tudo que Deus vai fazer nas nossas vidas. E para falar um pouquinho a respeito disso, eu quero usar uma figura muito conhecida da Bíblia.
eu quero convidar você para ir para Gênesis, capítulo 37. E eu quero falar um pouquinho com você do caráter de José, do chamado de José, da vida de José. Eu quero falar um pouquinho da trilha que ele percorreu, da jornada que ele teve que concluir para que nós pudéssemos dizer, realmente ele era o escolhido do Senhor. Se você vai para Gênesis capítulo 37, versículo 5 a 8, a palavra vai trazer para nós que José, ainda bem jovenzinho, ainda adolescente, ele tem um sonho. E na sua imaturidade, ele conta o sonho para seus irmãos. E o sonho era eloquente, o sonho era futurista, o sonho era algo do coração de Deus, era o propósito do Senhor para José. Ele não tinha noção do que continha no bojo desse sonho, mas ele sabia que não era um sonho do seu coração apenas. E a palavra do Senhor vai dizer que ele sonha que ele estava no campo, porque ele era um garoto rural. Ele estava no campo junto com os irmãos trabalhando, e cada um estava montando os seus feixes, e quando ele monta o seu feixe fica de pé. E quando o seu feixe fica de pé, o feixe dos seus irmãos se dobra diante dele. Só que o sonho não para aí. José vai sonhando por etapas. É aquele sonho que ele tem fragmentado. Ele sonha, tem uma revelação numa parte, depois vem outra parte, depois novamente o sonho acontece dizendo que a lua e o sol também se inclinavam diante dele. E os irmãos têm a interpretação correta. Então você está dizendo que nós, seus irmãos, que o nosso pai, que nossa mãe, todos eles, todos nós, vamos nos prostrar diante de você? O que a palavra do Senhor vai nos mostrar? A palavra do Senhor vai nos mostrar que José, a partir desse sonho, ele inicia uma jornada na qual o seu coração é profundamente testado, como o meu e como o seu, na presença do Senhor. E aí eu quero fazer nessa noite, junto com você, uma analogia, olhando para essa palavra entre estágios e ambientes, nos quais José precisa percorrer. Quais foram os estágios que José precisou passar? Quais são os ambientes que ele teve que frequentar? E dentro dos estágios e dos ambientes que ele percorre, eu quero que você veja alguns valores que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Quem quer estar debaixo de unção, quem quer estar debaixo de chamado, quem quer responder ao Senhor, vai precisar avaliar e aplicar na sua vida esses valores. Então, quando você olha para o texto, se tem alguém aqui que ainda não conhece a história, eu te convido depois você chegar em casa e estudar a palavra. Eu vou falar um pouquinho da história, mas eu não vou trazer todo o contexto. Talvez você vai se sentir um pouco perdido. Mas o que eu quero trazer para você de ambientes que José teve que enfrentar e que estágios que ele precisou vencer. Nós vamos encontrar uns desenhos muito claros, e como telas, eu gostaria que você fosse visualizando, observando esses cenários. Nós vamos encontrar aqui a casa do pai, nós vamos encontrar a cova, nós vamos encontrar o mercado de escravos, nós vamos encontrar a casa de Potifar, nós vamos encontrar o cárcere, e nós vamos encontrar José exercendo o poder de governo no Egito. Esses foram ambientes nos quais José precisou passar. Então, olhando para a palavra do Senhor, eu quero te convidar a observar essa palavra, Gênesis 37, versículo 4. A primeira coisa que eu quero que você observa, o primeiro valor ou o primeiro princípio, que eu quero chamar, de estágios, é o estágio da zona de conforto. E é aqui, no versículo 37, versículo 4, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele
amigavelmente. Estar na casa do Pai é muito bom. Porque a casa do Pai é lugar de carinho. A casa do Pai é lugar de amor. A casa do Pai é lugar de proteção. Então, estar na casa do Pai é fantástico. É maravilhoso, eu posso dizer assim. Se você conhece a história, você sabe muito bem que José amava essa convivência. Ele se sentia confortável, ele se sentia muito bem. E quando eu olho para essa história, eu vou perceber que apesar da casa do Pai ser maravilhosa, dele estar muito bem, dele estar confortável, dele amar a companhia do Pai, nós percebemos que José estava ocioso e inerte. E aí quando eu olho para o texto, quando eu olho para algumas histórias, olhando para a vida desse moço, eu vou dizer que é muito bom estar no lugar de conforto. Quem não gosta de estar? Quando eu olho para a história, eu vou perceber que José era preterido. Você concorda comigo? Ele era muito amado. E ele sabia desfrutar. Algumas pessoas não sabem desfrutar desses lugares. Mas José sabia desfrutar. E sempre quando eu olho para essa história, eu vejo que é maravilhoso, é extraordinário quando o céu está a nosso favor. Quando tudo está contribuindo para dar certo na nossa vida. Não sei se você já viveu ou está vivendo esse momento. Eu já vivi momento que a vontade era de me beliscar e dizer assim, está acontecendo isso mesmo? Porque tudo estava muito bom e tudo estava dando muito certo. Só que há pessoas que perdem o desfrute desses lugares. Não conseguem absorver o que esse tempo traz de bom para nós. Só que quando eu olho para essa palavra, eu vou percebendo claramente que há pessoas que perdem as oportunidades que têm quando estão nesses lugares de favorecimento. Por mais que a sua história seja difícil, por mais que você lide com dramas e com angústias, eu quero que você saiba que vai ter um tempo que você vai estar em lugar de favorecimento. É como José na casa do pai, desfrutando de conforto, desfrutando de cuidado, desfrutando de prazer, vamos dizer assim. Só que quando eu olho para a história, quando eu olho para os desafios que me cercam, mesmo sabendo que José era o predileto, o filho da velhice, a rapinha do tacho, e aí eu fico imaginando o quanto ele era amado e o quanto ele era paparicado. No conforto, você nunca será o que Deus planejou para você ser. E é isso que muitas vezes prende você e prende a mim, no lugar confortável que nós conquistamos. Porque estar no lugar de conforto é maravilhoso, é muito bom. Mas nesse lugar de conforto, nesse lugar onde você é o predileto, nesse lugar onde tudo contribui para o seu bem-estar, não é o lugar do seu crescimento, não é o lugar das coisas extraordinárias acontecerem, não é o lugar aonde você pode ficar para sempre. Conforto, você nunca será o que o Senhor planejou para você ser. Então, o lugar de conforto é um lugar seguro. E quem não quer segurança? Eu quero, você também quer. Mas na zona de conforto é um lugar pequeno, é um lugar estreito. E não é isso que Deus tem para você. Deus quer te dar amplitude. Deus quer te dar realmente agilidade. Deus quer te dar realmente ousadia, para que você possa romper e para que você possa crescer. Nós podemos observar que no sonho de José, toda a sua família estava incluída. Ninguém ficou de fora, nem os pais e nem os irmãos. Só que se você conhece a história, você vai ver claramente que os irmãos de José preferiam ser escravos de outras pessoas do que servo do seu irmão. Tanto é quando José diz,
O meu feixe se colocava de pé. O de vocês se encurvavam. Qual era o questionamento? Nós vamos servir você? Você vai nos governar? Então, na mentalidade dos irmãos de José, eles poderiam ser servos de qualquer outra pessoa, menos de José. Só que quando a gente olha para o sonho de José é que levou a sua família para o palácio. Não foi uma palavra profética, não foi uma declaração do pai, mas foi o sonho de José. E aí eu vou observando na construção das coisas que Deus vai fazendo, que Deus vai colocando sonhos no coração de pessoas para realizar o sonho que Ele colocou no meu e no seu. Você pode ter certeza que Deus vai movimentando as coisas, Ele vai movimentando as pessoas, Ele vai gerando sonho no coração das pessoas, simplesmente para concluir o sonho que Ele tem para você. Pode ter certeza que se Deus te deu um sonho, Ele está trabalhando, levantando pessoas para sonhar aquilo que está no seu coração. Nós aprendemos isso com o tempo. E aí se você vai para Gênesis, capítulo 50, 19 e 20, você vai ver a fala de José dizendo o seguinte: não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, quando os irmãos já tinham feito todo aquele cenário de traição com José. Mas Deus o tornou bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Então eu quero perguntar a você, qual o lugar de conforto que você se encontra? Que Deus vai precisar mexer. Qual lugar de conforto hoje impede você acessar o que Deus tem para a sua vida? Porque talvez você vai dizer, não, está muito bom aqui do jeito que está. Não, eu estou tendo a resposta que eu sempre quis. Mas qual é o lugar de conforto que você pode se encontrar nessa noite? Que esse lugar de conforto que você está impedindo você ir mais longe do que você já chegou. De você acessar mais profundamente as coisas de Deus que você ainda não acessou. E principalmente cumprir aquilo que Deus deseja cumprir em sua vida. Quando eu olho para essa palavra, o desafio então é: saia da zona de conforto. E qual é a sua? Eu tenho a minha, mas qual é a sua? Só que quando eu vou olhando, andando pela história, eu não só aprendo que eu preciso sair da minha zona de conforto para Deus fazer em mim o que Deus quer fazer, mas eu vou precisar ter posicionamento espiritual. E quando eu falo de posicionamento espiritual, eu estou trazendo agora o cenário de José na cova. De José já humilhado pelos irmãos, afrontado pelos irmãos e lançado nessa cova que vai ser um lugar de desamparo, de angústia. Vamos para o versículo 20? É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços? E diremos que o animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. O que estava incomodando? Mais do que a pessoa de José, o que estava incomodando era o sonho de José. Mais do que você como pessoa incomodar alguém, a unção que você carrega, a visão que você carrega, vai incomodar quem está confortável. Então, quando eu olho para a palavra, eu vou dizer que perseguição tem a ver com posicionamento. Todas as vezes que você estiver posicionado, não fique surpreso, nem assustado, se as coisas começarem a ficar mais difíceis do que já estava. O que você vai ter que perceber que as coisas não ficaram difíceis, simplesmente porque você está agradando o Senhor, mas porque você era mais fácil, porque você estava na zona de conforto. E quando eu estou na zona de conforto, eu não quero confronto, eu não quero problemas, eu não quero incomodação. Eu vou me colocar no lugar aonde eu vou me sentir mais à vontade possível.
quando José se vê nessa situação, lançado na cova, eu gosto de olhar para essa palavra e perceber o ódio, o desprezo, a vontade de fazer o mal a José no coração dos irmãos. Nós não estamos falando das pessoas de fora, nós estamos falando das pessoas da casa de José. Quando nós vemos José sendo arrastado, a sua túnica presenteada pelo pai, que representava a alegria, que representava a proteção, que representava o amor, que representava o cuidado, que representava o carinho, é arrancado de José à força, porque isso ofendia. O amor, o cuidado, o zelo, a proteção ofendia aqueles que estavam à sua volta. E quando José é lançado nessa cova, o que dá a impressão que toda a esperança dos sonhos estava perdido. Deus não tinha dado sonho, Deus não tinha falado. Então agora, lançado naquela cova, os sonhos da esperança, do cumprimento da promessa, da manifestação daquilo que ele tinha contemplado em sonho, apesar ainda de ser imaturo, estava tudo perdido. E aquela túnica que representava todo o cuidado do pai, toda a honra do pai, arrancada a força dele. Será que nunca foi arrancada a força de você? Será que você nunca esteve numa situação que você percebeu claramente uma movimentação do inferno, ou uma movimentação de pessoas para arrancar a força, aquilo que pairava sobre você como honra, como cuidado, como amor, como graça? Porque quando há uma unção específica sobre nossas vidas, muitas vezes o inferno arquiteta para tirar a força, aquilo que Deus nos coroou com a sua bondade, com o seu amor e com o seu cuidado. E aqui nós estamos olhando para José e percebendo a profundidade do ambiente opressor e de angústia que ele estava vivendo. Mas aprendendo com ele algo que eu gosto muito de aprender, porque eu me inspiro muito nesses testemunhos. Todo tempo de guerra, todo tempo de perseguição, todo tempo de humilhação, de confronto, é o tempo oportuno de crescimento para mim e para você. Se você está vivendo tempos difíceis, se você está vivendo tempo de insegurança, então esse é o tempo oportuno para você acessar um crescimento na presença de Deus, porque quando nós acessamos esse lugar, nós entendemos o que Deus está desenhando na nossa frente. E aí, olhando para a palavra, eu vou perceber que a mesma angústia, a mesma luta, a mesma dor, o mesmo sofrimento, a mesma humilhação, que vem para nos massacrar, que vem para tirar a nossa força, que vem para tirar a nossa alegria, podem sim se tornar e nos desafiar uma grande motivação de fé para você romper e para você tocar o que você ainda não tocou, para você ir aonde você ainda não conseguiu visualizar. Porque as lutas, as dificuldades, as perseguições, os enfrentamentos que você passa, não é para te destruir nem te paralisar, é para te fazer avançar, é para te levar a crescimento, é para te levar à maturidade, é para que todos que estejam perto de você saibam que há um Deus poderoso comprometido com você. Só, queridos, que a palavra do Senhor no Salmo 84, versículo 5 e 7 vai dizer assim: bem-aventurado aquele cuja força está em ti, cujo coração se encontra nos caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos que o cobre de chuva. Eu quero te encorajar, na família, no trabalho, no ministério, aonde você estiver. Se o tempo é de luta, então eu quero dizer para você
que é o tempo que Deus quer te alargar. É o tempo que Deus quer fazer você correr. Então eu vou fazer uma afirmação que talvez você pode achar estranha. Eu vou dizer que a cova era melhor lugar do que a casa do pai. Porque na casa do pai ele estava ocioso, ele estava inerte, ele estava impossibilitado de romper, ele estava impossibilitado de andar com agilidade, com rapidez, para chegar aonde ele precisava chegar. E talvez você jamais escolheria a cova. Você iria dizer, não, eu quero é a casa do pai, eu quero um lugar de conforto, eu quero um lugar de segurança, eu quero um lugar de provisão. Mas Deus está te dizendo, eu vou te levar mais longe, eu vou te dar a estrutura mais sólida, eu vou ampliar a sua visão, ainda que a casa do pai seja necessário, mas você precisa passar pelo ambiente da cova, para você ter a clareza de onde eu vou te levar, e o que eu vou fazer com você. Eu não te chamei para você ser filho de papai, porque na casa do pai, nós puxamos a cadeira, sentamos à mesa e somos o filho do papai. Se alguém bater, nós vamos dizer assim, vou chamar meu pai. Se alguém te ameaçar, vou chamar o pai, não é assim não? Só que José está na cova. E quando eu encontro José na cova, eu vou dizer para vocês que eu me deparo com uma pessoa que é posicionada. O que levou José para a cova foi o seu posicionamento. E qual é o meu posicionamento? É quando eu e você decidimos a nos colocar no lugar de renúncia. E ninguém se torna um conquistador espiritual sem passar pelo lugar da renúncia. E cova é lugar de renúncia. Todas as vezes que você for lançado para o lugar da renúncia, você sabe muito bem que você está na cova. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O seu posicionamento não só abre a visão a respeito de quem você é. Você entende a sua estrutura, você tem clareza da sua identidade. Você sabe muito bem o lugar que Deus vai te levar, porque tem uma promessa, tem um sonho. Mas quem está à sua volta também vai ter clareza de quem você é. Posicionamento espiritual nos coloca no lugar de parar de exigir que as pessoas nos deem alguma coisa. Às vezes nós queremos que as pessoas façam por nós o que nós precisamos fazer. Nós queremos que as pessoas nos promovam. Nós queremos que as pessoas nos financiem. Nós queremos que as pessoas nos honrem. Nós queremos que as pessoas coloquem banquetes para nós. E Deus está dizendo, ninguém vai fazer nada por você. É você que tem que conquistar. É você que tem que se posicionar. É você que tem que saber qual é a jornada e qual o percurso que você tem que fazer. Eu ouço muita gente dizendo que querem que a gente promova suas vidas. E eu tenho aprendido que não somos nós que vamos promover, mas é a pessoa que se autopromove. E como que ela se autopromove? Posicionamento. Posicionamento espiritual. E essa posição vai trazer perseguição. Essa posição vai trazer resistência. Essa posição vai trazer desconforto. Mas essa posição vai te colocar na direção do que Deus quer cumprir na sua vida. Talvez você vai me dizer assim, pastora, eu estou na casa do pai, tá bom demais. Eu me levanto e olho no espelho e pergunto assim, o que tem para hoje? Tá tudo maravilhoso. Mas talvez você vai dizer, pastora, eu estou exatamente aí. Eu estou no lugar de desafio. Eu estou no lugar que eu vou precisar realmente me posicionar. Eu estou no lugar realmente de desamparo, de angústia. Mas, então, não é um acidente. É intencional. Deus está trabalhando. Não é porque eu estou sofrendo, porque eu estou precisando realmente superar as dificuldades que eu estou abandonado e esquecido. Não, meu querido, não, minha querida. O que eu quero dizer para você nessa noite, o que você precisa considerar como perda hoje? O que você precisa deixar para trás? Se está impedindo você crescer, se está impedindo você salvar a sua espiritualidade.
Você já prestou atenção na orientação que nós recebemos quando estamos para fazer um voo? Qual é a orientação? Uma das orientações é a seguinte: olha, vou falar do meu jeito, né? Se houver uma intercorrência, deixa tudo para trás. Não é assim? Se houver, não pegue nada. Não leve os seus bens pessoais, aliás, os seus objetos pessoais. Deixe tudo para trás. Porque o que você tem que cuidar é salvar a sua vida. Não é isso? E é isso que está acontecendo comigo e com você no mundo espiritual. Quando as intercorrências chegam, você tem que perceber o que tem que ficar para trás. Qual bagagem que você está carregando. Qual objeto que está na sua bagagem que você vai precisar deixar para trás. Porque tem algo para salvar. E o que tem para salvar é a sua vida espiritual. O que tem para salvar é a sua espiritualidade. O que tem para salvar é a sua santidade. O que tem para salvar é o seu chamado em Deus. É o propósito de Deus para a sua vida. Diante disso, você vai ter que fazer renúncias e dizer: isso pode ficar. Toda perda tem seu preço. Mas eu estou disposta ou disposto a pagar esse preço. E quando eu estou na cova, eu preciso de posicionamento. Para que eu saiba quem eu sou, mas que as pessoas saibam quem sou eu. Não adianta você chegar para mim e dizer: eu sei quem eu sou. Eu não preciso saber quem você é, meu querido. Você não precisa dizer para mim que você sabe quem você é. Eu quero te perguntar quem as pessoas dizem que você é. Porque se você não é posicionada, ninguém sabe quem você é, o que você representa. Mas se você é posicionado, as pessoas vão dizer quem você é. Terceiro, o mercado de escravos. E o desafio do mercado de escravos, desse ambiente e desse estágio, é superar os momentos difíceis da vida. E aí, se você vai para o versículo 25, 28 do capítulo 37, qual é a palavra? Vamos vendê-los? Não vamos matá-lo, não. Afinal, ele é o nosso irmão. Então, não vamos matá-lo, não. Vamos lançá-lo, para o mercado de escravo. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Vamos permitir que ele seja levado para outro país. E assim, nós não vamos ter culpa de sangue nas nossas mãos. Eu estou usando a minha linguagem. Quando eu olho para essa fala, que progressão. Vamos pensar assim? Que progressão. Por quê? José deixa de ser morto para ser escravo. Porque o primeiro planejamento era: vamos matá-lo. É agora, é a hora. Só que José tinha promessa. José tinha um sonho. E para a promessa de Deus cumprir na vida de José, ele precisava se manter vivo. Ele não poderia ser morto. Então aqui nós vamos ver uma progressão. Ele sai da cova e é levado para ser escravo. E aqui a morte deixa de ser uma opção para José. E essa morte deixa de ser uma opção porque aqui ele vai lidar com o sofrimento, mas ele vai permanecer vivo. E ele vai precisar aprender com o sofrimento. Porque ele se mantendo vivo, a promessa vai se materializar, a promessa vai se concretizar, porque Deus tinha falado com ele. Deus tinha revelado o seu futuro a ele. Se José morresse, ele não poderia acessar as promessas de Deus. Então eu vou dizer que o mercado de escravo era melhor do que a cova. É isso que eu vou dizer. E aí você vai dizer para mim: pastora, como? Como que o mercado de escravo é melhor do que a cova? Porque aqui, José vai ter que aprender a lidar com os momentos difíceis. E se tornar resiliente, e se tornar forte, e se tornar firme. E aí eu vou dizer para você, queridos, minhas queridas, quando José é vendido pelos irmãos, quando José é lançado naquela cova, ele enfrenta um trauma. O trauma do desamparo, da traição, do abandono.
Só que quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vou ver aquele rapaz lidando com um trauma, mas ele não vai se consolidar sobre esse evento. Tem muitas pessoas que vivem consolidadas sobre um evento, aquela traição, aquele abandono, aquela perda, aquele choro, aquela dor, aquela palavra. E porque vive monitorado por causa de um evento na vida, perde tudo de novo que Deus está gerando. Então não é só você que passa por traumas, não é só eu que passo. Porque eu poderia pegar os meus traumas e começar a justificar para você por que eu não saio do lugar, por que eu não conquisto, por que eu não consigo ir mais longe do que realmente as pessoas esperam que eu venha chegar. Porque lá atrás me magoaram, lá atrás me rejeitaram, lá atrás me abandonaram. Só que eu quero dizer para você que José se deparou com trauma. Mas o trauma não se tornou a motivação do seu coração. E aí eu olho para esse rapaz e eu me encanto com ele. Porque toda pessoa que se movimenta, legitimando o seu posicionamento por causa de trauma, é murmurador. E o murmurador é o propagador de mentira de Satanás. Todas as vezes que eu vou para o campo da murmuração, eu estou propagando as mentiras que Satanás cria e a confusão que eu faço na minha mente. E eu só consigo superar isso se eu estiver em Jesus, se eu estiver em Cristo. E aí a gente começa a entender que o sofrimento faz parte da história dos homens e das mulheres de Deus. E nós sempre usamos a palavra deserto para dizer que o nosso tempo é de sofrimento. Todas as vezes que você ouvir alguém dizer assim, eu estou no deserto, você vai entender claramente, nossa, essa pessoa está na prova. Essa pessoa está sofrendo. Essa pessoa está lidando com angústia. Deserto não é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de crescimento. Nós vamos precisar fazer uma correção na nossa visão distorcida dos acontecimentos que acontecem realmente envolvendo a minha e a sua vida. Se você está no tempo de guerra, no tempo de luta, tudo bem, eu sei que é difícil. Eu passo por isso também. E talvez eu vivo isso intensamente, mais do que vocês possam imaginar. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a sua confiança semeada na escuridão, olhando para a face do Senhor, vai brotar de forma extraordinária, anunciando para você a soberania de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus, a fidelidade de Deus. E quando isso acontecer, Ele vai anunciar a virada que a sua vida vai passar. Você não pode ficar na casa do Pai eternamente. Você tem que crescer e tem que sair de casa e se tornar homem e mulher. Você não vai ficar na cova para sempre, porque a cova é um tempo transitório na minha e na sua vida. Mas você também não vai ficar como um escravo, simplesmente tendo que fazer o que você não quer, estar onde você não gosta, para agradar a meia dúzia de pessoas. A sua fidelidade será vista pelo Senhor. E na hora que a sua fidelidade for vista pelo Senhor, Ele vai dar ordem para que haja uma virada na sua vida. E quando isso acontecer, o seu coração vai se alegrar profundamente. Essa semana, Deus falou poderosamente comigo, no texto de Oséias, capítulo 2, 21 e 22. Eu ministrei isso para as mulheres na quinta-feira. Quando Deus usa a boca de Oséias. É gostoso olhar para o texto, porque a palavra não vem do profeta. A palavra vem do Senhor. O anúncio é, assim diz o Senhor. O anúncio não é, assim diz o profeta. O profeta está vendo. O profeta está ouvindo. Mas o anúncio é, assim diz o Senhor. E aí o Senhor diz, responderei aos céus
Olha que tremendo. E estes responderão à terra. A terra responderá o trigo, o vinho e o azeite. E estes responderão a Jezreel. Então eu quero dizer para você que o seu coração vai ser testado, o seu coração vai ser provocado, mas vai chegar um momento que os céus vai dar ordem a seu favor. E quando os céus der ordem a seu favor, a terra vai exigir a honra abundante sobre a sua vida. Aqui trazendo 3 representações. E essas representações são significativas: trigo, sustento; vinho, alegria; azeite, unção. E é muito bom você se enxergar no lugar que haverá do trono de Deus uma voz direcionada à terra. Não é profeta, é o próprio Deus, é o próprio Eterno que vai bradar a seu favor. E quando essa ordem chegar aos céus, os céus vão trazer ordem para a terra. E a terra vai dizer que a casa de João seja abençoada, que a casa de Rosângela seja abençoada, que a casa de Felipe seja abençoada, porque ele diz de forma muito interessante, porque estes responderão a Jezreel. Estes, a terra, dando ordem ao trigo, dando ordem ao vinho, dando ordem, aos vinhedos, responderá a mim e responderá a você. Só que eu estou te lembrando algo. Tem uma jornada aqui. Vamos olhar para o ponto 0. No ponto 0, José estava no lugar de conforto na casa do pai. E agora José está passando por tempos difíceis. Ele está no mercado de escravo. Aquele que tinha túnica, representando, vamos dizer assim, a honra, o amor e o carinho do pai, agora está vestido de escravo. Talvez você está passando por tempos difíceis. Só que nessa noite, eu estou dizendo para você que não é o fim da estrada. É só um percurso. Você está no meio da jornada. Nós estamos olhando para a vida de um homem que também passou por isso. Eu e você também passamos. Só que da mesma forma que Deus estava com José, Deus está comigo e Deus está com você. Só que quando a gente olha para a palavra do Senhor, olhando para a história de José, a gente vai perceber um outro valor que nós temos que aplicar no nosso coração, que é a fidelidade a Deus. E eu vou estar desafiando você a ser fiel ao Senhor. E aqui nós vamos, então, chegar na casa de Potifar. E se você vai para Gênesis capítulo 39, versículo 9, você vai ouvir o próprio Potifar dizendo para José: aqui nessa casa, José, ninguém é maior do que você. Aliás, ninguém é maior do que eu. Acima de você, só eu. Então ninguém é maior do que você aqui. Olha, você vai poder tocar em tudo, mexer em tudo, mas olha, você não pode cometer um equívoco. Tocar naquilo que é meu. Ele está referindo às suas coisas pessoais, ele está referindo à sua família, ele está referindo à sua mulher. Então, o que Potifar está dizendo? Olha, José, você não pode cometer nada perverso contra Deus e contra mim. Era a linguagem de Potifar. Só que nós sabemos da história, não sabemos? Nós sabemos muito bem que por ele ser formoso, por ele ser bonito, por ele ser jovem, a mulher de Potifar, sem princípio de fidelidade, de honra, se interessa por ele e começa a assediá-lo. E aí nós olhamos para essa palavra e nós vamos ver que José não perde o seu foco de Deus. O que eu acho extraordinário, que ele é tentado, ele é provocado, mas ele não perde o seu foco em Deus. Ele não tira os seus olhos do Senhor.
E quando eu vejo ele não perdendo o seu foco em Deus e não tirando os seus olhos do Senhor, eu vou dizer o seguinte: o pecado não é a queda em si. O pecado é quando eu e você tiramos os olhos dele. Quando nós distanciamos o nosso coração do Senhor. Aí nós nos voltamos sim para a prática do pecado. O que te protege da tentação não é conhecimento. O que te protege da tentação é relacionamento. Por isso que nós vemos que tem muita gente com muito conhecimento, com a vida depravada, melhor dizendo. Com uma vida sem santidade, com uma vida sem graça e sem poder. Porque conhecimento não promove santidade. O que promove santidade é relacionamento. E relacionamento está no campo da obediência. E quando eu vou lendo a história, quando eu vou vendo a vida dessas pessoas, eu vou aprendendo que não temos, isso daí eu vou afirmar, você pode achar que eu estou muito equivocada, que não temos a capacidade de obediência. Nós temos a capacidade de rendição. Quando eu me rendo, eu me submeto. Aí eu me torno obediente. Eu me torno obediente porque houve em mim uma rendição. Eu me entreguei, eu me dobrei, eu me derramei. Então agora obedecer não é pesado. Obedecer não é desafiador. Obedecer é apenas seguir a jornada. Porque o meu coração está rendido, está entregue, está derramado. Se não houver rendição na sua vida, você não vai alcançar a obediência. E se você não andar em obediência, você não alcança a santidade. E se você não alcançar a santidade, você perde o melhor de Deus que está preparado para você. E é tempo de falarmos de santidade. Nós estamos vivendo alguns desafios, que esses desafios estão nos exigindo a falar sobre santidade, a falar sobre obediência, a falar sobre rendição. E aí eu vou afirmar que fugir da tentação, então, é resistir o inimigo. Aí eu resisto o inimigo. E o que me protege dessa tentação, então, é o nível de conhecimento que eu tenho? Não. É o nível de relacionamento, de entrega, de rendição. Só que a gente vai percebendo na história que é necessário ser fiel a Deus. É necessário dizer que toda sedução que o mundo nos oferece é menor do que a bondade e a presença de Deus se manifesta nas nossas vidas. E nós não podemos viver uma santidade mascarada. Nós precisamos viver uma santidade real. É muito dolorido para nós quando nós nos deparamos com pessoas que têm linguagem de santidade, postura de santidade, mas a prática é de perversidade. Isso nos quebra. Vocês não têm noção disso. Só que nós somos convidados a esse lugar. Então, se você está sendo convidado como José, fazendo essa jornada, você teve a sua experiência com Jesus, você já passou pela cova, você já passou pelo lugar, onde você estava exposto como escravo, nos momentos difíceis da sua vida. Agora você está sendo provocado à vida de fidelidade, e muitas situações estão chegando até você, para você ter a chance de provar se você é fiel mesmo a Deus, a você mesmo, a sua liderança. Nós também somos desafiados a revelar a presença de Deus na nossa vida. E quando é que eu revelo a minha vida às pessoas, mostrando o poder de Deus, mostrando a presença de Deus? Quando é que eu revelo a sociedade, a igreja, a minha liderança, a presença de Deus na minha vida? E aí nós vamos trazer um outro ambiente que compõe a história de José. E esse novo ambiente é o cárcere. E se você vai para Gênesis 39, 20 e 23, você vai perceber que não havia preocupação no coração do carcereiro
nada a respeito daquele ambiente, porque José tinha conquistado a confiança do coração do carcereiro. Porque 2 eventos importantíssimos vão acontecer nesse processo. José vai ganhar a confiança do chefe da prisão. E José vai interpretar sonhos significativos na prisão. 2 eventos significativos vão acontecer aqui. Porque quando eu estou sendo provado por Deus, e quando eu estou passando as etapas, eu estou indo naturalmente, fazendo a minha jornada sem tropeço, eu vou crescendo em santidade, eu vou crescendo em intimidade, eu vou crescendo em autoridade e eu vou crescendo em conquista. São 4 degraus que eu vou subindo de forma visível e significativa. Se eu estou sendo aprovado por Deus nas etapas da minha jornada, então eu começo a romper, eu vou me tornando mais santo, eu vou me tornando mais íntimo, eu vou me enchendo de autoridade e eu vou conquistando aquilo que eu preciso conquistar. Aí eu olho para a história. Quando José entra no cárcere, quando ele, vestido como um prisioneiro, entra na prisão, eu imagino ele respirando bem fundo. E quando ele respira bem fundo, eu imagino ele pensando assim: o meu mundo mudou. Meu horizonte ficou mais restrito. Eu estou mais apertado. A minha situação é de muita desvantagem. Mas eu continuo o mesmo. E o meu Deus continua o mesmo. Quando eu fico imaginando José entrando naquela prisão e dizendo: ficou mais difícil agora. Está mais apertado. Mas eu sou o mesmo. E o meu Deus continua o mesmo. José não foi para o fundo daquela cela, emburrado, de braço cruzado. O que na maioria das vezes eu e você fazemos quando tudo fica difícil. Quando tudo fica difícil, eu e você começamos a perguntar: Deus, por que o Senhor não nos livrou? Deus, por que o Senhor não fez do jeito que a gente gostaria que o Senhor fizesse? E nós nos emburramos. Nós cruzamos os braços. E nós nos paralisamos. A palavra do Senhor vai me mostrar claramente que José sabia que Deus continuava sendo o seu Senhor. José sabia muito bem que ele era um homem de resultado. Ele era um homem de chamado. E ele era um homem de promessa. E se ele era um homem de resultado, se ele era um homem de chamado, se ele era um homem de promessa, não era emburrado no fundo da cela que ele ia ficar. Eu imagino ele dizendo: o lugar está mais difícil, mais apertado, mas eu vou fazer esse lugar melhorar, porque eu estou aqui. Só porque eu estou aqui, eu faço esse lugar melhorar, porque eu sei quem é o meu Senhor. E aí, meu querido, minha querida, muitas pessoas, eu olho, eu conheço algumas pessoas passam por mim. Muitas pessoas não conseguem alcançar um grau de relevância significativa na sua história. Porque no tempo difícil, emburra e cruza os braços. E o que me encanta, porque isso me motiva, é olhar para esse rapaz, que ele entendeu que no tempo de sofrimento, que no tempo de dificuldade, esse tempo era de oportunidade para amadurecer, era oportunidade para ele crescer. Então, ele foi frutífero na prisão. Ele exerceu os seus dons, ele se tornou um excelente administrador dentro da prisão. Ele se tornou um interpretador de sonhos dentro da prisão. Tudo isso porque ele sabia quem ele era. E tudo isso porque ele decidiu modificar o ambiente que ele estava. Tudo estava difícil, mas através dele,
podia melhorar. Aí quando eu olho para essa palavra, vamos lembrar de Davi. É gostoso a gente lembrar, né, dessas pessoas. Davi, quando ele aproxima, né, da oportunidade, vamos colocar assim, disfarçado do intimidador Golias, quando Davi aproxima dele, Davi estava preparado. É isso que eu e você vamos precisar entender. Não seria a primeira luta desigual que Davi iria enfrentar. O que levou Davi a ser corajoso o suficiente para dizer para Saul: eu dou conta de enfrentar Golias. É porque ele sabia que ele estava em desigualdade diante daquele valente, diante daquele gigante. Ele era de baixa estatura, ele era menino segundo os olhos de Golias, ele era despreparado segundo os olhos dos irmãos e de Saul, mas ele estava muito bem preparado. O que leva você, no meio das jornadas, triunfar em meio às guerras que você enfrenta, é se preparar antes que a guerra chegue. E Deus vai colocar situações para você se preparar, e na hora da grande oportunidade, a hora da sua honra chegar e se manifestar. Foi o que aconteceu com Davi. E aí, queridos, eu quero dizer para você, o cárcere, preste bem atenção no que eu vou te dizer que é importante. O cárcere representava o livramento para um homem de Deus. Que é isso, pastora, você está maluca? José não queria se contaminar com o pecado. E por que José não queria se contaminar com o pecado? O cárcere foi o livramento de Deus para poupá-lo. Pastora, você está fazendo uma heresia. O cárcere foi coincidência. Meu querido, minha querida, olha bem, Albert Einstein vai dizer o seguinte: coincidência é a única maneira de manter Deus anônimo. E eu estou dizendo para você que Deus é ativo na minha vida e na sua vida. Eu estou dizendo para você que essas situações que estão te incomodando, que você está dizendo: Deus, eu não quero passar por isso. Deus está me punindo, Deus está me abandonando, Deus está me rejeitando. Eu estou dizendo para você: abra os seus olhos, ouça a voz do Senhor, entenda os mistérios de Deus. Aquilo que para o mundo é fracasso, para Deus é oportunidade de sucesso. Aquilo que para o homem é desonra, Deus está te colocando numa plataforma para você poder falar para os outros com legitimação de quem Ele é e do que Ele fez na sua vida. Então eu vou dizer para vocês que o cárcere era melhor do que a casa de Potifar. Na jornada de José, a casa de Potifar é um tempo de refrigério. Ele vai habitar num lugar confortável. Ele tem autoridade, ele tem servos a seu dispor, ele mora bem, ele come bem, ele está no lugar de dar ordens. Mas quando a gente olha para o projeto de Deus na vida de José, o cárcere era melhor do que a casa de Potifar. E aí, meu querido, minha querida, eu sou nessa noite então desafiada a chamar você e te perguntar: aonde você se encontra? Porque para onde Deus leva José? Deus leva José para ser governador do Egito. O que Deus tinha mostrado para José lá na adolescência, Deus vai tomando José pelas mãos, conduzindo José para uma caminhada, para ele alcançar o lugar da promessa. Se você tem uma promessa, se você está carregando uma unção, e se você sabe o que Deus quer fazer com você,
Se prepare para passar por essas etapas. Não tem como não passar pela cova. Sinto muito. Não tem como não ter uma história de humilhação, de abandono, de cárcere na vida. Não tem como você não passar por sedução, por assédio. Nós sempre vamos ter histórias para contar de pessoas que foram assediadas, ou por dinheiro, ou por sexo, ou por poder. Mas como que você está trilhando a jornada de chegar aonde se encontra a sua promessa? Porque o que mais pesa no nosso coração para a gente se manter em obediência é o que Deus falou conosco. Não é somente o sonho do nosso coração, mas é o que Deus falou conosco. E o que Deus falou conosco vai aparecer, mais cedo ou mais tarde, um convite que aos seus olhos é muito bom. Quando eu vim para cá, eu tinha um grande executivo da Vale do Rio Doce, na nossa igreja. E ele era uma pessoa, assim, de alto escalão. E quando saiu a minha nomeação para Muriaé, ele marcou uma reunião comigo. E ele me disse o seguinte: pastora, qual é o seu salário? Quanto que você ganha? Eu ganho X. Tá. Então você não precisa ir para Muriaé. Porque se tem uma pessoa que eu quero na minha equipe, é você. E ele sempre, conversando com outro amigo, ele sempre falava assim: se tem uma coisa que eu sonho, é ter a pastora na minha equipe de gestão. Ele sempre falava isso comigo. Eu quero ter você, pastora, no meu RH, fazendo a seleção. Ele sempre falava isso comigo. E ele me disse o seguinte: eu não só vou cobrir o seu salário, mas eu vou te dar um salário dobrado do que você ganha. Para você não ir para Muriaé. Para você ficar aqui e vir fazer parte da minha equipe. Queridos, que sedução! Eu ia ganhar o dobro. Eu ia ficar onde eu gostava de ficar. E um dia ele conversando com uma pessoa muito próxima a mim, ele disse o seguinte: olha, a gente conhece a pastora. A gente sabe que ela só vai fazer o que ela julgar certo. E conversando sobre a proposta que ele me fez, ele disse assim: vamos deixá-la ir para Muriaé. Vamos deixá-la ficar lá 6 meses, 1 ano. Depois que ela ficar lá 6 meses, 1 ano, ela volta. Porque ela vai entender que a nossa proposta é melhor. Semana passada, acho que é semana passada, se não for semana passada. Se não for semana passada, foi uma outra semana atrás, gente, que vocês me conhecem. Foi semana passada que vocês me encontraram aqui com um engenheiro aqui embaixo? Quando vocês dois entraram, eu falei assim: esse aqui é engenheiro de grandes obras. Foi semana passada, né? Eu estava com um engenheiro que trabalha em grandes obras. E a conversa dele comigo era a seguinte: né? Há uma proposta. E a proposta é você vir trabalhar conosco para você ser gestão de equipe. Aí eu ri, brinquei e falei assim: nossa, já se passaram 10 anos. Eu fiquei sabendo que falaram que ia passar 1 ano só, já passaram 10. Né? E eu pude dar a seguinte resposta: não tem a ver com projeto, tem a ver com chamado. E quando tem chamado, na jornada, você vai receber, né, convites indecentes.
Você vai ser jogado na cova. Você vai passar por tempos difíceis. Na jornada, você vai ser espremido. Na jornada, você vai, sim, estar nesses lugares de desamparo. Mas, meu querido, minha querida, eu quero te desafiar nessa noite que não abra mão do projeto de Deus para a sua vida e do sonho de Deus para a sua vida. Vamos para o versículo 41, 38 a 40. Olha o que Faraó chega a dizer para José. Eu não estou relatando a história para vocês, porque se vocês não conhecem, eu estou desafiando vocês a lerem a história quando chegar em casa. E para vocês que já conhecem a história, vocês sabem muito bem que Faraó se perturba. Ele perde a paz, ele perde o sono. Tem um sonho que ninguém interpreta. Ele manda chamar os sábios, ele manda chamar os feiticeiros. Ele manda chamar todos que poderiam interpretar, mas ninguém consegue interpretar, porque chegou a hora da virada na vida de José. Chegou a hora que o coração de José já estava exposto para ele e para todos que estavam à sua volta. Deus sabia muito bem qual era a estrutura do coração de José. Ele já tinha passado por todas as etapas e ele tinha se mantido íntegro. Ele tinha se mantido firme. E ele estava no momento para ver aquilo que Deus tinha falado a seu respeito se cumprir. E aí, na perturbação de Faraó, ele fica sabendo: tem um cara na prisão. Ele interpreta sonhos. E o que ele interpreta é real, é verdadeiro. Qual é a voz que chega até José? Muda sua vestimenta. Muda sua roupa. Porque você vai ter que comparecer diante do rei, diante de Faraó. E aí, quando ele comparece diante de Faraó, olha o que ele vai ouvir. Será que vamos achar alguém como este homem? Que tem o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono, serei maior que você. Olha o que José ouve da parte de Faraó. O que acontece com José? José aprende a lidar com as estações da vida. José, ele aprende a viver com as privações. Ele sabe muito bem que o tempo de privação chega. Mas não é porque a privação chega que eu vou cair no campo das carências. E eu vou deixar as carências me governar. José preferiu crescer na dependência de Deus do que justificar erros e equívocos baseado nas carências, nas faltas que ele tinha, nos traumas que ele tinha vivido. E porque ele passou por todas essas etapas, e porque ele conseguiu fazer toda a jornada, crescendo, rompendo, superando, permanecendo focado em Deus, a glória do Egito nunca o corrompeu. Talvez se ele tivesse ficado no meio do caminho e depois alcançado alguma vitória, ele poderia se corromper no processo. Mas quando ele chega no lugar da honra, quando ele chega no lugar da glória, ele não se corrompe, ele permanece o mesmo. Ele foi o mesmo na cova, ele foi o mesmo na casa de Potifar, ele foi o mesmo no cárcere, e ele foi o mesmo no governo. Porque ele sabia quem ele era, ele sabia que Deus estava com ele, ele sabia que tinha algo mais movimentando a sua vida, e esse algo mais movimentando a sua vida era a promessa que pesava sobre ele. Então não tenha medo que alguém vai deter o projeto de Deus na sua vida. Ninguém pode deter o projeto de Deus para você,
a não ser você mesmo. Se tem algo que nós vamos aprendendo quando estamos crescendo, é que aquilo que Deus tem para você, ninguém pode tirar de você. Ninguém. Somente você pode lançar fora. Então, meu convite para você nessa noite é de uma resposta ao coração do Senhor. E qual é a resposta que eu quero que você venha dar ao Senhor? Eu estou disposta ou disposto a percorrer a jornada, passar pelas estações. Se o meu lugar hoje é casa do Pai, se o meu lugar hoje, tudo está contribuindo para o meu bem-estar, para o meu sucesso, tudo está me favorecendo, eu quero convidar você a se preparar. Não é uma questão de maldizer, não é uma questão de te desejar mal, é uma questão de dizer para você que se você é escolhido, se você é escolhida, se tem unção sobre a sua vida, se tem graça sobre o seu coração, se a autoridade de Deus pesa sobre você, não tem como você se escapar de tempos difíceis. Não tem. Eu já passei por essa estação. E quando a gente está nessa estação, a impressão que a gente tem que todas as portas se fecham. Por mais que a gente se esforça, por mais que a gente busque pessoas, por mais que a gente tenta promover conexões, não acontece. Não acontece. Porque aquele tempo é um tempo de Deus tratar com você. É o tempo de Deus revelar o seu coração e falar ao seu coração. Nos nossos tempos difíceis, o que Deus quer é falar ao nosso coração. E às vezes nós não conseguimos interpretar o que Deus está dizendo. Então, quando eu olho para essa palavra, eu quero desafiar a você, que dependente da estação, o que eu quero é que você entenda que eu quero te encorajar a depender e a confiar. Porque se você depender e confiar, você vai olhar para trás. E você vai dizer, muitos já passaram por aqui. E talvez tem pessoas muito próximas a você, que você assistiu de perto o seu tempo de dificuldade. Talvez pessoas que estão perto de você, que você testemunhou. O tempo de sedução que ela viveu, pessoas tentando tirar do propósito, pessoas tentando rasgar o projeto de Deus, pessoas tentando arrancar os sonhos de Deus do seu coração. Queridos, teve uma época da minha vida que eu enfrentei muitas lutas para estar no ministério pastoral. Vocês acham que eu fui para psicologia só para ter mais um curso? Não. Eu não fui para psicologia apenas para ter mais um diploma para apresentar para as pessoas. Eu fui para psicologia porque eu era a esquisita da igreja metodista. Eu vinha de uma família sem geração de metodista. Quando eu chegava nos eventos, eu sou a 4ª geração de metodista, eu sou a 5ª geração de metodista. Eu era, com desculpa da expressão, a Zezinha ninguém. Eu era a primeira da metodista. Não tinha ninguém atrás de mim. Eu era a primeira a me converter na família. E a vir para a igreja. Além de eu não ter ninguém atrás de mim para me validar, eu ainda era carismática. Cabelão e saião, gente, pentecostal. Imagina só, cabelão e saião. A pentecostalzinha. Fora do padrão metodista. E por muitas vezes, eu fui empurrada. Empurrada. E quando eu fui vendo, me empurrando, eu falei assim, gente, vão me expulsar.
Eu não vou ficar aqui por muito tempo. Não vai dar para ficar. Eu brinco que foi uma época que não me deixava entregar nem papelzinho na porta. Porque o meu padrão era muito diferenciado. E eu virei para alguns amigos e falei assim, vou ter que dar um jeito na minha vida. Me preparar. Para quando me mandar embora, eu não ser pega de surpresa. E eu quero dizer para vocês que esse tempo foi um tempo muito difícil. Foi um tempo de muito choro. Só que eu tinha promessa. Só que eu tinha a palavra revelada do coração de Deus. Quando eu nem sabia o que era estar no lugar que ocupo hoje, era o Senhor dizendo, olha, eu vou te tomar pelas mãos, eu vou te levantar como profeta. Você vai falar a muitos corações, muitos vão parar para te ouvir, porque eu estou te ungindo. Então, eu quero dizer para você, se tem unção sobre a sua vida, meu irmão, se tem unção sobre a sua vida, minha irmã, se os tempos difíceis estão chegando, aprenda com José, celebre ao Senhor e diz, Senhor, o tempo é difícil, mas eu estou andando debaixo de promessa, ele é transitório, ele vai passar, o Senhor vai criar outras estações, mas se tem uma coisa que não vai cair por terra de forma alguma, é a promessa do Senhor sobre mim. Eu me lembro uma vez, que depois de muita pressão, eu cheguei para o Ronald e falei assim com ele, eu vou tomar uma decisão, eu vou deixar a igreja metodista. E o Ronald, você está maluca? Eu falei, vão comigo no bispo, e eu vou entregar minhas credenciais. E aí eu marquei com o bispo. Era uma época que nós tínhamos, que a gente chamava na época de sede itinerante. E a sede estava, aquele encontro naquele mês estava acontecendo em Cachoeiro, a sede estava em Cachoeiro. E eu cheguei para o bispo, falei com o bispo assim, bispo, vim conversar com o senhor, o Ronald está aqui do meu lado, ele não concorda com o que eu estou fazendo. Mas eu vim dizer para o Senhor que eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Eu quero entregar as minhas credenciais. Ele, mas por que, Rosângela? Eu, por causa disso. E fui enumerando para ele. Tudo porque eu queria entregar minhas credenciais. Ele falou uma coisa comigo que eu nunca vou esquecer. Talvez ele até ouça eu dando esse testemunho, ele vai lembrar disso, que foi o bispo Josué Adam Lazier. Ele, olhando firmemente nos meus olhos, ele disse, quem dera, se eu tivesse pelo menos 10 pastores como você. Se eu tivesse pelo menos 10 pastores como você, a nossa região não estaria do jeito que está. Foi a palavra dele, na presença do Ronald, ao meu coração. E ele disse para mim, volta para casa. E essas pessoas que estão te humilhando, estão te perseguindo, não faça nada, deixa que eu resolvo. Durante a semana, foi um por um ligando para mim. Um por um ligando para mim. E dizendo assim, Rosângela, o bispo conversou comigo, está acontecendo isso, vamos resolver? Vamos resolver. Vamos resolver. E resolveu, hoje eu estou aqui. Hoje resolveu porque o nosso posicionamento gera uma virada de estação na nossa vida. Então eu quero dizer para você nessa noite, que se você está na casa do Pai, por favor, em nome de Jesus, Deus não te quer na casa do papai, Deus te quer no trono governando, Deus te quer com autoridade, Deus te quer influenciando, Deus te quer tomando decisões, Deus te quer assumindo responsabilidade, Deus te quer semeando, Deus te quer usando a sua vida como profeta, Deus quer colocar autoridade na sua vida. Saia do lugar de menino mimado, de menina mimada, se torna homem e mulher de Deus e deixa o Senhor te levar para onde Ele quer te colocar, porque Ele tem promessa na sua vida. Ah, pastora, mas estão dizendo que vão me matar, já tentaram me matar 3 vezes.
E uma das vezes que tentaram, numa conversa com um pastor amigo, a pessoa disse assim: eu preciso pedir perdão à pastora, porque ele está no processo de conversão. E no seu processo de conversão, ele disse para esse amigo pastor: eu tentei matá-la grávida, então eu preciso pedir perdão para ela. Então eu quero te dizer, meu querido, que se você sair debaixo da saia da mamãe e do papai, se você for para o lugar em direção aonde Deus está apontando para você, se a perseguição chegar, se a ameaça chegar, se te intimidarem, eu quero dizer para vocês que podem formar planos para te matar, mas vai acontecer igual aconteceu com José. Você não vai morrer, porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Se não é imaginação sua, se não é vaidade do seu coração, mas se é palavra revelada de Deus. Quando a perseguição chegar, quando a dificuldade chegar, simplesmente se posicione no lugar correto. Ninguém vai poder tocar em você, porque a mão do Eterno vai te esconder. Vão tentar te matar. Como vocês já sabem, eu não vou contar de novo. A minha família sofreu um envenenamento em massa. Vão tentar te matar. Vão tentar te parar. Mas tem uma promessa de Deus para a sua vida. Agora, meu querido, quando a sedução chegar, quando a proposta indecente chegar, se tiver que sair correndo e deixar a veste na mão do outro, faça isso. É isso que eu quero dizer para você. Na jornada, você não vai ser privado de nada. Na jornada está em xeque a sua identidade, a sua integridade e o poder que você carrega. Então eu quero dizer, se vão tentar te matar, se vão te caluniar, se vão te perseguir, se vão falar mentiras a seu respeito, se vão te rejeitar, você está ciente que isso vai acontecer, mas vai chegar um lugar de conforto. E no momento que chegar o lugar de conforto, mantenha o seu foco no Senhor. Porque não é na cova que a sedução chega. Não é no cárcere que a sedução chega. A sedução vai chegar na hora que a coisa estiver fácil, na hora que a coisa estiver boa, na hora que as coisas estiverem tranquilas. Porque a casa de Potifar era lugar tranquilo para José. É aonde a sedução chega. E se os seus olhos não estiverem focados no Senhor, você fica no caminho. Porque o lugar que Deus tem para você, o lugar que Deus tinha para José, era governando o Egito. Eu não sei o lugar que Deus tem para você. Não sei. Mas se Deus já falou para você aonde Ele quer te colocar, menos do que Deus falou é muito pouco. Menos do que Deus falou ainda não é o seu destino, você está entendendo? Você está na jornada. Você ainda não chegou lá. Você está no meio da jornada. Eu sei exatamente o que Deus deseja. E eu ainda até brincando, né, eu conversando com a Elisamar ontem, né, Elisamar? Eu virei e falei assim: quando o convite muito fantasioso chega, né? Tem hora que a gente para pensar. A gente para assim, na hora eu tive a resposta, cirúrgica. Não é projeto, é chamado. Passou uma semana. Passaram 2 semanas. Vocês acreditam que eu pensei assim, será que eu estou fazendo a coisa certa mesmo? Será que é isso mesmo? Iria facilitar tanto para mim? Ia ficar mais fácil, mais leve? Será que é isso mesmo? É no tempo do sossego, é no tempo da tranquilidade, que você não pode tirar o foco, os olhos, do foco que é o projeto de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. E eu quero perguntar para você, aonde você está?
aonde você se encontra? Talvez você vai me dizer sim. Na casa do Pai. Amada, protegida, provida, guardada com segurança, em paz, sem nada para preocupar. Outro dia eu vindo para a igreja, eu passando pela pracinha ali, atravessando a pracinha, eu vi 3 crianças conversando e a preocupação delas era conseguir as peças de uma coleção que elas estavam fazendo. E essa era a preocupação delas, elas estavam muito preocupadas. A encontrar as peças da coleção que elas estavam fazendo. E eu ri e falei assim, que bom, se a minha preocupação fosse as peças da minha coleção. Que pena que eu cresci. Porque aquelas crianças só estavam preocupadas com a peça da sua coleção. Talvez hoje você está num lugar difícil, muito difícil. Difícil de levantar, difícil de superar o dia, difícil de superar a semana, o mês. Talvez você se encontre num lugar confortável, mas as propostas estão tão indecentes. E você está se sentindo tão seduzido. Ou talvez você está num lugar muito apertado. E a sua tendência é cruzar os braços e reclamar e murmurar. Só que o que Deus tem para você é o lugar do projeto dele para a sua vida. E qual é ele? Feliz o homem que sabe qual é o propósito de Deus. Feliz a mulher que sabe qual é o propósito de Deus para ela. Primeira pergunta que eu quero que você de cabeça curvada responda é: você sabe qual é o lugar do seu destino? Você sabe qual é a promessa? Você sabe para onde você está indo? Por que você está se esforçando? Se você sabe, eu quero te fazer a seguinte pergunta: qual é a estação que você se encontra? Aonde você está? Não importa se é na cova, não importa se é como escravo, não importa se é a casa de Potifar, não importa se é o cárcere, ou talvez você já chegou no destino, você já ocupou o lugar que Deus tem para você. Eu só quero saber de uma coisa: você sabe qual é a promessa que está sobre a sua vida? Se você sabe qual é a promessa de Deus para a sua vida, independente da estação que você está, se você ainda não chegou no seu destino, eu gostaria de te convidar a vir para o altar.